Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira videoaula de matemática e na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade de onde paramos, certo? Lá no capítulo 2 da unidade 2, onde a gente está estudando um pouco mais sobre as unidades de medida. E nesse capítulo ele vem focando bastante nas unidades de medida de comprimento. Então, estejam com o livro na mão, eu vou fazer a atividade junto com vocês. Vou explicar primeiro, lá naquela tabelinha da página 107, que está aí na tela, a gente vai explicar um pouquinho sobre ela e em seguida vamos fazer a atividade juntos. Vamos lá? Então, gente, nessa atividade, nós precisamos rever um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Então, nós já estudamos que a unidade de medida fundamental, ela é o metro, certo? Então, existem os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são unidades de comprimento maior que o metro e os submúltiplos são menores. Então, aqui nos múltiplos, nós temos o quilômetro, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, o hectômetro, 1 hectômetro equivale a 100 metros, um decâmetro equivale a 10 metros. Então, essas unidades aqui, os múltiplos, eles são maiores que o metro, que é a unidade padrão, unidade fundamental para as medidas de comprimento. Temos também os submúltiplos. Os submúltiplos, nós temos o decímetro, que equivale a 0,1 metro, certo? Que é uma parte de 10 que existe no total de um metro. O centímetro, que equivale a 0,01 metro, que é uma parte de 100. E o milímetro, que equivale a 0,001 metros, que é uma parte de 1000. Então, isso aqui a gente já viu e agora estamos revendo novamente para poder respondermos a atividade. Eu sei que alguns de vocês já até responderam aí a atividade da página 110 até a página 112. Então, quem já fez, ótimo, vai corrigir agora e quem ainda não fez, vai fazer comigo agora. Prestem atenção. Olha só, gente, na primeira questão ele diz o seguinte: em cada situação a seguir, responda ao que se pede. O que pode medir mais que um metro? Então, vocês vão pensar aí em objetos que tenham mais que um metro e vão descrever aí nesse espaço embaixo. Na letra B, aliás, ele pergunta o que pode medir menos que um metro. Então, pense em objetos que medem menos que um metro e descrevam aí nesse espaço. No caso do livro de vocês é uma linha, não é? Então, escrevam objetos. Na letra A, maiores que um metro e na letra B, menores que um metro. Lembrando que um metro equivale a 100 centímetros, ok? A segunda questão, ele traz o seguinte: alguns brinquedos de parque de diversões têm limites de altura para acesso. Por exemplo, para entrar na montanha-russa de um parque de diversões é necessário ter, no mínimo, 120 centímetros de altura, ou seja, 1,20 m. Letra A. Andréia tem 104 centímetros. Quantos centímetros ela precisa crescer para conseguir brincar na montanha-russa? Ora, gente, se eu tenho um limite padrão de 120 centímetros, mas a Andréia tem apenas 104, eu tenho 104. Para chegar a 120, eu preciso de quanto? Ou 120 menos 104, quanto é que fica? Então, acertou quem colocou 16 centímetros. Então, a Andréia precisa crescer 16 centímetros para conseguir brincar na montanha-russa. Letra B. O irmão caçula de Andréia tem 85 centímetros. Quantos centímetros ele precisa crescer para entrar no brinquedo? A mesma coisa, gente. A gente vai pegar aqui e fazer a continha de 120 centímetros, que é o mínimo para andar de montanha-russa. Se o irmão da Andréia tem apenas 85 centímetros, a gente faz 120 menos 85, 85 para chegar a 120. Então, fazendo a conta, nós vamos descobrir que esse valor equivale a 35 centímetros. E letra C. E você, já pode brincar na montanha-russa? Então, vocês lembram que eu medi vocês em uma aula anterior, aí, enquanto a gente estava no colégio?
Então, lembrem aí, vocês inclusive até anotarem uma página do caderno, alguns anotaram na agenda, então revejam se vocês têm menos que 120 centímetros ou mais que 120. Eu acredito que a maioria aí esteja entre 140 centímetros a 160 no máximo. Então, vejam e coloque aí a resposta pessoal. Terceira questão. Use o método que você construiu ou sua régua para traçar os segmentos de reta com 1 decímetro no espaço a seguir. Gente, 1 decímetro, o próprio nome já diz, decímetro vem de 10. Então, 1 decímetro. Quem é menor que o decímetro? O centímetro, não é isso? Então, 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, vocês, quem tiver aquele método que a gente construiu usando folhas de caderno, pode usar. E quem não tiver, utiliza a régua mesmo e desenha aí nesse espaço embaixo da letra A da terceira questão uma reta de 10 centímetros. Aí vocês desenham com os tracinhos, cada tracinho equivalendo a 1 centímetro. E coloca aí os números, tá? 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até o 10, que é o equivalente a 1 decímetro. A letra B, ele diz o seguinte: como se chamam as divisões menores que aparecem na régua, mas que não estão numeradas nem foram registradas no seu desenho? Então, entre um espaço e outro de 1 centímetro, existem aqueles bem pequenininhos. Então, como é que a gente dá um nome? Tem 10 entre 1 centímetro e outro. Então, como é o nome que se dá a esses tracinhos? Milímetros. Acertou quem disse milímetros. Inclusive, tem na tabela que a gente acabou de ver, tá, gente? Letra C. Cite 3 objetos que podemos medir usando essa unidade de medida. Então, que objetos a gente pode medir utilizando o milímetro? Então, pense o seguinte: que objetos, em que situações a gente utiliza menos que 1 centímetro? A gente pode colocar aí a espessura de uma régua, de um vidro, de uma folha de papel, um grão de areia. Então, são coisas menores que 1 centímetro. Vocês vão colocar aqui na letra C. Quarta questão. Para fazer uma cesta como esta, são utilizadas fitas de várias cores e vários tamanhos. Olha que cesta bonita aqui. Para fabricá-la, foi necessário meio ou centímetros de fita laranja. Gente, meio metro. Se eu sei que 1 metro equivale a 100, quem é a metade de 100? 50, não é isso, gente? 1/4 de 1 metro ou 1 centímetro de fita azul. Gente, é 1/4 de 1 metro. Se eu sei que 1 metro equivale a 100, 1/4 em fração, quanto é 1/4 de 100? Eu vou dividir 100 por 4 e o resultado eu multiplico por 1. Tá? Então, quanto é 100 dividido por 4? Que número eu multiplico por 4 que equivale a 100? 25, não é, gente? Letra C, 2 metros e 20 centímetros, quer dizer, é isso mesmo, 2 metros e 20 centímetros ou centímetros de fita amarela. Então, se eu sei que 2 metros equivale a 220 centímetros, é o que restou. Então, 220 centímetros. Na quinta questão, vocês podem estar utilizando aí a calculadora, olha o símbolozinho aqui. Toda vez as atividades que tiverem o símbolo da calculadora, nós vamos utilizar. Joaquina tinha 10 metros de... Aliás, Joaquim tinha 10 metros. Ó, Joaquim tinha 10 metros de fita para vender durante a semana, ele vendeu 4 pedaços e anotou em sua caderneta. Então, ele anotou da seguinte forma: a dona Mariana comprou 2,5 metros. Gente, isso aqui não é a mesma coisa que 2.500 centímetros? Não é isso? 3 metros e que 320. 80 centímetros já está transformado em centímetro. 1,5 metro não é a mesma coisa que 150 centímetros? Não é isso? Então, a gente vai somar 150 centímetros mais 80, mais 320, mais 2.500.
Vamos lá para a calculadora? Então, olha só, gente. Quando a gente soma 250 mais 320 mais 80 centímetros mais 150 centímetros, vai dar um total de 800 centímetros. Lembra que ele tinha 10 metros? Estão lembrados? Mas vocês viram também que 10 metros é o mesmo, 10 vezes 100 é o mesmo que 1000 centímetros? Então, ele tinha 1000 centímetros. Eu tiro 800. Fica quanto? 200. 200 centímetros, que é o mesmo que 2 metros. Então, logo embaixo, ele traz o seguinte questionamento. Na sexta-feira, Dona Mariana chegou à loja pedindo mais 1,5 m. Nós sabemos que 1,5 m é o mesmo que 150 centímetros. Vocês estão lembrados que na nossa conta da calculadora, a gente viu que ainda sobrou 200? Não foi isso? Então, ela veio e pediu mais 150 centímetros, ou seja, 1,5 m. Aí pergunta, Joaquim tem uma quantidade de fita suficiente para atendê-la? Sim, ele não tinha 200, ela só precisava de 150. Sobrará ou faltará fita? Sobrará, né, gente? Ela só quer 150 e ele tem 200. Então, 200 menos 150, quanto é que sobra? 50. Então, vocês vão colocar aí na resposta embaixo, né? Sim, sobrará 50 centímetros. Na sexta questão, ele diz o seguinte. Responda o que se pede. Letra A. É possível traçar um decâmetro nesta página? Na página do livro, é possível medir um decâmetro? Por quê? Gente, vocês estão lembrados que um decâmetro equivale a 10 metros, não é? Então, tem como eu medir a folha do meu livro 10 metros? Não, né, gente? É um tamanho absurdo para um caderno, um livro. Então, não, porque um decâmetro tem 10 metros. Letra B. A letra B, ele diz o seguinte: e em alguns lugares da sua escola é possível? Sim, alguns corredores, por exemplo, aqui da nossa escola, pode medir cerca de 10 metros. Onde é possível traçar o comprimento de um hectômetro? Gente, um hectômetro equivale a quanto, gente? Lembrem da tabelinha. Lembraram? Um hectômetro, gente, equivale a 100 metros. Então, em que situações eu tenho 100 metros? Pode ser ruas, campos e pátios, tá? Sétima questão. Quantos metros há em meio quilômetro? Gente, se nós sabemos que um quilômetro equivale a 1000, metade de 1000, 500. Segunda questão. Aliás, letra B. 2 quilômetros e 100 metros equivale a quanto? Se um quilômetro equivale a 1000, 2 quilômetros vão equivaler a 2000, mais 100, vamos ter aí 2100. 2,5 quilômetros, ou seja, 2,5 quilômetros. Então, isso aí eu multiplico por 1000, vai dar 2.500. Letra D, 1/8 de 1 quilômetro. Gente, 1 quilômetro, nós sabemos que 1 quilômetro, ele vai equivaler a 1000 metros. Então, quanto é 1/8? Eu vou pegar 1 quilômetro, que vale 1000, e dividi-lo, posso até fazer assim, por 8. Então, aqui, 10. 10 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Aliás, desculpa aqui, deixa eu voltar. Eu pego 10 dividido por 8. Deixa eu fazer novamente. 1000 dividido por 8. Então, eu pego 10 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Para chegar a 10, 2. Desce o 0. 20 dividido por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Para chegar a 20, 4. Desce o último 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar a 40, nada. Então, aí eu vou descobrir que 1/8 de 1 quilômetro equivale a 125 metros. Então, aqui eu vou colocar já está, né? Aqui, nesse caso,
Já está aqui 125 metros. Letra E, agora, é 1/4 de 1 quilômetro. É a mesma coisa, eu vou pegar 1.000, divido em 4 partes, eu vou obter 250 metros. 3,5 quilômetros. Gente, isso aqui a gente lê assim, ó, 3 inteiros e meio. A fração meio, estão lembrados? Então, se 3 quilômetros equivale a 3.000, meio, 500. 3.500. Os cálculos vocês podem fazer aqui nesse espaço abaixo. Oitava questão. A corrida, devido à facilidade de se praticar, dentre outros vários benefícios, é hoje um esporte muito popular. Algumas competições, como as maratonas e as meias maratonas, apresentam medidas padronizadas, mas há competições com outros percursos. Complete as lacunas para saber mais sobre as distâncias percorridas. Isso aí tá bem fácil, gente, é só acompanhar, viu? Letra A, ele diz o seguinte: uma maratona tem 42 quilômetros, a meia maratona tem, gente, que é a metade de 42 quilômetros. Eu tenho que saber que 1 quilômetro equivale a 1.000, então 42.000. Quem é metade de 42.000? 21.000, não é isso? Uma pessoa que corre meio quilômetro, corre 1 quilômetro é 1.000, metade de 1.000, 500. Tranquilo até aí? Letra C, correr 1/4 de quilômetro é o mesmo que, ó, lembra que a gente fez aqui nessa questão anterior? 1/4 de 1 quilômetro não é igual a 250? Então, aqui, 250. Uma pessoa já percorreu 15.000 de meia maratona. Então, meia maratona a gente viu aqui em cima, ó, que equivale a 21, tá? 21.000. Então, se ela já correu 15.000, quanto é que ficou? 6.000 metros ou 6 quilômetros. A nona questão, gente, vocês vão elaborar no caderno de vocês esses probleminhas, seguindo essas instruções da letra A e da letra B. E vão tirar uma foto e enviar para mim. Gente, além da questão 9, lá na página 103 do livro de vocês, vocês têm uma atividade mão na massa, questão 1 e 2, essa questão aqui e essa segunda. Então, vocês vão fazer a nona questão da página 112 e a atividade mão na massa da página 113, questão 1 e 2, e vão me enviar. Agora, vamos fazer a RA dessa mesma página 113? Vamos lá? Essa RA, gente, ela se chama Fórmula 1 em medidas de comprimento. Então, a tabela abaixo representa o comprimento das 10 maiores pistas de Fórmula 1. A partir das informações da tabela, complete as frases a seguir. Então, aqui, nós podemos observar que há o nome da pista e o país em que está inserido, e aqui é o comprimento de cada uma dessas pistas. Então, nós vamos responder colocando essas letrinhas embaixo, certo? Então, aí, gente, a primeira questão, ele pede a menor pista entre as listadas. Então, se a gente for observar aqui em cima, o menor número é esse aqui, ó. Monte Carlo, no Mônaco, cerca de 3.370 metros. Então, a gente vai colocar a letra D aqui embaixo. A maior pista entre as listadas, a menor, né? Não, a maior. A maior, a gente pode observar aqui esses números, que a maior está aqui em Xangai, na China, não é? 5.451. Qual é a letra mesmo? Letra B. A pista que mede aproximadamente 4,3 quilômetros, que é cerca de 4.300. Então, quem está perto aí de 4.300, vai ser Lagos no Brasil, letra G. A pista que mede aproximadamente 5,1 km, que é o mesmo que 5.100. Então, quem está mais próximo do 5.100 lá? Aqui, Silverstone, na Inglaterra. 5.141, letra F. E, por último, a pista que mede aproximadamente 4,7 km, que é o mesmo 4.700, tá? A gente vai olhar aqui quem está mais próximo de 4.700. Vai ser, gente, aqui, em Catalunha, na Espanha, o mais próximo, letra C.
e aí termina a SRA. Vocês vão também realizar essa atividade, agora você já sabe, vão me enviar também. Então é isso, gente. Por hoje é só. Nossa aula encerra hoje. Eu espero que todos vocês tenham acompanhado e lembrem, tirem as dúvidas de vocês. E na próxima aula eu vou querer as atividades que eu pedi. Um beijo e até a próxima!